Vamos lá? Mais uma vez, bom dia a todas e a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 25 de janeiro, estamos aqui dando continuidade à nossa aula sobre aspectos polêmicos e atuais relacionados ao agravo de instrumento, à apelação e ao agravo de instrumento, que são, como nós mencionamos anteriormente, recursos que conversam entre si, por conta daquilo que nós falamos no encontro anterior, né? Nós mencionamos, apenas para recordar rapidamente, que aquele princípio antes invocado pela doutrina, segundo o qual haveria uma correlação quase que absoluta entre sentença e apelação e decisão interlocutória e agravo de instrumento, né? Ele não é adotado de maneira absoluta no Código de Processo Civil de 2015. Por quê? Porque há pronunciamentos que outrora seriam impugnáveis, ou melhor, seriam apenas conteúdo de sentença, logo impugnáveis por apelação, que não o são necessariamente no contexto do Código de Processo Civil de 2015, que é o que acontece com a adição do 356 do CPC, por exemplo, né? E nós vamos citar outro exemplo logo na sequência, quando falarmos de processo de execução. E também nós temos pronunciamentos que têm natureza de decisão interlocutória e que são apeláveis. Então, não há uma correlação absoluta entre pronunciamento e recurso cabível, né? Pronunciamento de primeiro grau e recurso cabível. De modo que nós temos que estudar concomitantemente apelação e agravo de instrumento. E, dando continuidade ao que falávamos na aula precedente, eu gostaria de começar essa nossa exposição tratando do seguinte tema, que apenas foi referido, não foi estudado no encontro anterior, e eu deixei para falar dele nessa aula de hoje, de alguma maneira, inclusive, já antecipando algo que vai merecer nossa atenção com bastante vagar, com bastante profundidade, nos encontros que virão posteriormente, em que nós estudaremos teoria geral da execução, princípios fundamentais da execução, modalidades de execução e modalidades de medidas executivas, e depois execuções em espécie, né? Que é o segundo grande tema de nossa disciplina. Estamos falando, então, vamos falar agora aqui de recursos no processo de execução, o cabimento da apelação e o cabimento do agravo do instrumento no processo de execução. Aqueles de vocês que não estavam aqui no grupo da sala ainda, né, eu coloquei ali no chat 3 dispositivos legais, o artigo 803, o artigo 917 e o artigo 914. Vejam, quando nós falamos de um processo de execução, um processo típico de execução, por exemplo, uma execução por quantia certa contra devedor por quantia em dinheiro contra devedor solvente, fundada em título executivo extrajudicial, nós estamos diante de uma modalidade de processo que se firma em alguns princípios, e eu gostaria de destacar aqui 2. Um é o princípio da nulla executio sine titulo, vou colocar aqui no chat para vocês, nulla executio sine titulo. E, de acordo com esse princípio, não há execução sem título. O título executivo, sob esse prisma, ele é, de acordo com a doutrina, a força necessária e suficiente para a execução. Necessária porque sem o título executivo não pode haver execução, certo? E por isso que o artigo 803 do Código de Processo Civil vai dizer que é nula a execução se não houver um título executivo. E suficiente porque o título executivo basta, né? Vocês estão no 4º ano da faculdade, aqui nessa aula que estamos gravando hoje, estamos com colegas que estão estudando o 4º ano da faculdade, estão fazendo estágio, e eventualmente já viram petição inicial de processo de execução, e já notaram como ela é muito mais sintética que uma petição inicial de um processo de conhecimento. E por que isso é assim? Porque quando eu ajuizo uma ação de conhecimento, eu quero argumentar e convencer o magistrado para que ele profira uma decisão julgando procedente o meu pedido com base nos argumentos, ou seja, na causa de pedir remota e na causa de pedir próxima, que eu estou apresentando. E daí o juiz vai proferir uma sentença dizendo se o direito existe e não existe, para decretar uma nulidade, para rescindir o contrato, para condenar o réu, enfim, ele profere uma sentença. Daquele pronunciamento emana um comando daí. Agora, no processo de execução,
o professor Humberto Teodoro Júnior usa uma expressão muito interessante, ele diz assim, olha, no processo de conhecimento, o objetivo é a obtenção de uma certeza. E no processo de execução, diz o professor Humberto, a certeza é o ponto de partida, diz ele. Por quê? Porque o título executivo encerra em si tudo aquilo de que nós precisamos no processo de execução. Então, se você faz estágio com o juiz, por exemplo, e o juiz olha a petição inicial de uma execução que é acompanhada ali de um título executivo, é instruída com título executivo, e aquele documento assinado pelo devedor e por duas testemunhas, por exemplo, ele não contém todos os elementos, né, que são necessários para se realizar o processo executivo, quer dizer que algum problema ali, talvez nós não tenhamos efetivamente um título executivo, né? Porque falta um desses elementos. Então, eu não sei quais são os elementos da obrigação, por exemplo, eu não posso dizer que eu tenho uma obrigação certa. Logo, falta conteúdo ao título executivo, consequentemente, eu não tenho título executivo, porque não existe um título executivo oco, né? Aquilo ali não é um título executivo. Não é um título executivo sem alma, vamos dizer assim. Então, se o título executivo é imprescindível, por outro lado, também ele é suficiente para que nós realizemos tudo no processo de execução, certo? Uma das consequências disso que eu acabei de falar, são várias as consequências, mas uma das consequências disso que eu acabei de falar, está no fato de não se permitir ao juiz, no curso de um processo de execução, perquirir se a dívida existe ou não. Veja, depois, quando vocês estiverem no estágio ou em outro local, né, vocês pesquisem sobre a petição inicial do processo de execução, vocês vão ver que na petição inicial, bem feita de execução, você não pede que o juiz declare que o direito existe, você não pede que o juiz condene o executado a pagar. Você pede ao magistrado, se pede ao órgão jurisdicional apenas a prática de atos executivos tendentes à realização do direito contido no título executivo. Então, requer ser citado executado para pagar sob pena de, não o fazendo, serem-lhe penhorados tantos bens quantos bastem, né, para a satisfação da execução e etc. Né? Então, não há espaço, como regra, no processo de execução típico, para que se declare se a dívida existe ou não, porque isso não integra o objeto litigioso. Né? E é por isso que, no curso do processo de execução, eu não vou poder discutir se a dívida existe ou não. O Código de Processo Civil, ali no artigo 914, estabelece que o executado, independentemente da penhora, depósito ou calção, poderá se opor à execução por meio de embargos. E o mesmo código, ali no artigo 784, né? Parágrafo 1º, eu vou colocar aqui no chat para vocês, a íntegra, mas eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Código de Processo Civil, no artigo 784, parágrafo 1º, ele estabelece que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Então, vejam só que interessante. O Código de Processo Civil segue um princípio que era considerado quase que um dogma, né, que é o princípio da autonomia entre processo de conhecimento e processo de execução. Ou seja, eu não posso discutir se o débito existe ou não existe no curso do processo de execução. Se eu, devedor, se eu, executado, quero discutir se o débito existe, certo? Ou não, eu quero falar que eu não devo ser compelido a pagar a dívida, eu não posso discutir isso no processo de execução, certo? Então, eu, executado, se quiser discutir a existência do débito, salvo situações excepcionais de que trataremos algumas delas na sequência, se eu quiser discutir a existência do débito, eu devo ajuizar uma ação de conhecimento contra o exequente, né? Por isso, pessoal, é que tramitam concomitantemente, em paralelo e em sentidos opostos, né, em um processo de execução, em relação a um processo de execução, também uma ação de conhecimento. Ora, quando eu, executado,
sou citado para pagar a dívida, não posso discutir o débito? Não, não posso. No processo de execução, eu não posso. Mas a lei processual cria um meio típico de que pode se valer o executado para ajuizar essa ação de conhecimento contra o exequente. Esse meio processual típico é chamado pelo Código de Processo Civil de embargos, né, que está ali nos artigos 914 e seguinte. Então, nós temos, pessoal, vou colocar aqui para vocês um esqueminha, né? 2 processos, 2 ações tramitando concomitantemente. Uma em que o exequente ajuiza a ação contra o executado, né? Que é o processo de execução, que é uma ação de execução, certo? E outra ação em que nós temos o caminho inverso, em que o exequente assume a posição de réu e vai ser chamado de embargado, cuja ação é ajuizada pelo executado, que vai ser chamado de embargante. Vejam, né? O exequente é o embargado, o executado é embargante. Na ação de execução, o exequente está no polo ativo e nos embargos de execução, o embargante está no polo ativo e o embargado no polo passivo. Por que isso é assim? Tem razões históricas, a gente vai falar disso no momento oportuno, mas fundamentalmente isso sucede dessa maneira para que se propicie a realização mais expedita, mais célere do crédito contido no título executivo. Então, o legislador escolhe determinadas situações jurídicas, determinados fatos jurídicos, e atribui a esses fenômenos a qualidade de título executivo, o que vai permitir que o credor, que é detentor de um título executivo, possa invocar medidas executivas, né, sem precisar provar ao magistrado que o débito de fato existe, basta o título. O professor Carnelucci dizia que o título executivo é como o bilhete de passagem que você entrega ao cobrador ali, ao fiscal no trem, né? Ou no ônibus, seria aqui para nós, ou ali quando você vai embarcar num avião, por exemplo, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muito pouco trem, né? Então você entrega o bilhete de passagem, o cobrador não pergunta o que você vai fazer, por que você veio, como é que você pagou por aquele bilhete, ele só vê se o bilhete tem os requisitos exteriores, vamos dizer assim. Agora imagine, e se o executado quer dizer o seguinte, olha, eu não cumpri a obrigação que está referida na nota promissória de pagar 100 mil reais, né? Por quê? Porque o exequente me vendeu um caminhão, ou uma carreta, ou um carro, né, por esse valor, e esse veículo tinha um vício oculto, um vício redibitório. E por isso eu não quero cumprir essa obrigação. Então eu, executado, posso alegar vício redibitório no processo de execução? Não posso. Aquele mesmo artigo 914, né, do Código de Processo Civil, quando ele vai descrever as matérias que podem ser alegadas pelo executado nos embargos à execução, no último dos incisos ele vai dizer assim, ó, tudo que você poderia alegar como defesa em processo de conhecimento. Então, nos embargos à execução, em que eu, executado, sou autor, agora eu sou embargante, eu vou poder alegar que não devo pagar aquela dívida, porque o objeto do contrato de compra e venda, o caminhão, por exemplo, ou o carro, por exemplo, tinha um defeito oculto, logo o exequente não pode exigir o pagamento daqueles 100 mil reais. E se eu não fizer isso nos embargos à execução? Não tem problema, né? Se você observar o prazo previsto no direito material para alegar ali o vício redibitório, você pode, nos termos do parágrafo 1º do artigo 784, mover a ação de conhecimento respectiva. Nesse caso, seria ação redibitória, ou ação quanti minoris, né? Ou ação de substituição da coisa, conforme o caso. Enfim, a ação de conhecimento apropriada relacionada ao débito. Então, percebam, eu tenho o débito, que vai poder ser discutido numa ação de conhecimento, mas o débito não pode ser discutido no processo de execução. Ok? Por isso, pessoal, nós dizemos que a cognição judicial no processo de execução, ela é parcial. Ok? Vejam, quando vocês estudaram as técnicas de cognição, vocês devem ter visto que a cognição pode ser visualizada no plano horizontal e no plano vertical, certo? No plano vertical, é que a gente fala, por exemplo, em cognição
sumária, né? Ou, vou ficar aqui só no exemplo da cognição sumária, né? Quando, por exemplo, o juiz concede uma liminar em favor do autor, ele diz, olha, olhando superficialmente aqui, aparentemente, né, perfunctoriamente, eles gostam muito de usar essa expressão, né, percebo, né, que parece que o autor tem direito. Nós falamos nesse caso que a cognição no plano vertical ela é pouco aprofundada, daí a gente diz que ela é sumária, ela é rasa. Então a expressão cognição sumária quer dizer, né, que a cognição é menos aprofundada no plano vertical. É a cognição própria das tutelas de urgência, né? Agora, no processo de execução fundado em título extrajudicial, não é apropriado falar em cognição sumária. Nós falamos, nesse caso, em cognição parcial. Quando é que a cognição é parcial e quando a cognição é completa no plano horizontal? Nós falamos no plano horizontal em cognição parcial quando a lei limita as matérias que podem ser conhecidas pelo magistrado. E no processo de execução fundado em título extrajudicial, basicamente, claro que tem exceções, mas basicamente, a cognição judicial pode versar sobre requisitos da execução e validade ou adequação dos atos executivos. Então, no processo de execução, aliás, é uma coisa interessante, porque volta e meia a gente ouve alguém falar assim, no processo de execução fundado em título executivo extrajudicial não tem cognição. Não tem cognição judicial. Errado. Há cognição, sim, no processo de execução, mas é uma cognição parcial. É uma cognição limitada aos requisitos da execução e à validade e adequação dos atos executivos como regra. A gente vai ver que tem algumas situações, né, mais para frente, sobretudo, a gente vai ver que tem algumas situações que não se encaixam perfeitamente nesse esquema, mas são exceções. Aliás, são exceções que apenas confirmam essa regra. Uma das exceções mais interessantes é a da prescrição do débito, né? A prescrição do débito, sobretudo depois de sucessivas reformas pelas quais foram passando o Código Civil e depois o próprio CPC, e isso foi confirmado no CPC de 2015, a prescrição do débito pode ser conhecida de ofício. Falaremos disso também no momento oportuno. Isso tem mais a ver com o débito, né? Agora, salvo essa situação, o juiz só pode decidir sobre requisitos da execução e validade e adequação dos atos executivos, né? Então, exemplo de requisitos da execução, voltem ali no artigo 803. Né? Eu vou colocar aqui de novo no chat, porque eu acho que a hora que eu coloquei pela primeira vez, nem todos estavam dentro da sala. Né? Então, veja, está escrito ali no artigo 803, é nula a execução se, exemplo, inciso 1º, o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. O parágrafo único desse dispositivo, vou fazer melhor, vou colocar aqui na tela do computador, que daí fica gravado junto com já gravado aqui no vídeo, para quando eventualmente um de vocês for assistir essa, se acharem conveniente, né, for assistir isso aqui de novo. Então vejam o que está ali no artigo 803. Exemplo, é nula a execução se, primeiro, o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Veja, certeza, liquidez e exigibilidade são caracteres da obrigação, tá? De volta e meia vocês vão ouvir, certamente, se já não ouviram, alguém falando assim, o título executivo é ilíquido. Na verdade, o que é ilíquido, sendo o caso, ou o que é líquido, sendo o caso, é a obrigação, né? Exigível é a obrigação, não é o título, tá certo? Porque a obrigação é o conteúdo do título executivo. Mas, de todo modo, se faltar isso daqui, consequência de acordo com a lei, a sanção de acordo com a lei é a nulidade do processo executivo. Por quê? Porque falta um requisito da execução. O juiz deve falar de ofício sobre a ausência desse requisito da execução. Agora, o juiz deve falar também de ofício, pessoal, não apenas sobre isso,
como também sobre a validade e a adequação dos atos executivos. Exemplo, o artigo 917, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, né? Aliás, o artigo 917 está falando das matérias que podem ser arguídas nos embargos à execução, nos incisos do caput. Mas o parágrafo 1º, ele vai esclarecer o seguinte, que a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 dias contado da ciência do ato. Veja, independentemente dos embargos. Algo parecido sucede lá no artigo 803, né? Em que está escrito que a nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos de execução. Então, percebam, essas matérias relacionadas aos requisitos da execução e a validade e adequação dos atos executivos devem ser objeto de cognição judicial dentro do próprio processo de execução e não necessariamente, embora também possam sê-lo, nos embargos à execução, certo? Então, eu, executado, se o juiz pode conhecer de ofício da ausência de título executivo, eu, executado, posso provocar o magistrado, né, na minha petição, por uma petição dentro do próprio processo de execução. Se a penhora é nula, por exemplo, ou se a avaliação é errônea, por exemplo, eu, executado, posso peticionar ao juiz da execução, independentemente de embargos, no curso do próprio processo de execução. Essa petição, pessoal, é chamada na praxe forense, e eu vou colocar aqui para vocês, entre aspas, é chamada de exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade, né? Esse nome foi surgindo no dia a dia, na praxe forense, seu uso tornou-se corriqueiro, né? Embora muita gente o critique, né? Embora muito se critique, né, quanto ao uso dessa terminologia, o fato é que ela é consagrada entre nós e até hoje é empregada. Então, perguntando novamente, pode o executado... Perdão, a pergunta correta é a seguinte: o juiz pode conhecer de determinadas matérias no curso do processo de execução, independentemente de embargos? A resposta é sim. Quais são essas matérias? Requisitos da execução, exemplo, artigo 803. Validade e adequação dos atos executivos, exemplo, parágrafo 1º do artigo 917. Segunda pergunta. Pode o executado provocar o juiz a respeito dessas matérias no curso do próprio processo de execução? A resposta também é afirmativa. Porque se o juiz pode decidir a respeito no processo de execução, independentemente de embargos, nada impede que o executado provoque o magistrado, né? E o parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil, né? Vou ficar só nele aqui, para a gente não ficar indo para lá e para cá no código, né? Mas o parágrafo único do artigo 803 diz, olha, a nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos de execução. Então, eu faço uma petição nos próprios autos de execução, independentemente de embargos, e provoco o magistrado. Ok? Agora, vejam só, pessoal, e aqui a origem de muita confusão, e é importante que a gente fale disso, embora tenha a ver com um tema que a gente vai estudar de maneira mais aprofundada, mais ou menos no mês que vem, né? Ali final de fevereiro, começo de março, se Deus quiser, a gente tem que tratar dele aqui logo. Por quê? Porque muita gente confunde aquele esquema que eu coloquei para vocês ali atrás. Eu vou colocar aqui de novo para vocês no chat, que eu já coloquei, vou colocar de novo. Vejam, o exequente, ele está no polo ativo no processo de execução e o executado no polo passivo no processo de execução. Agora, nos embargos, que são uma ação de conhecimento movida pelo executado contra o exequente, esses polos se invertem. Então, o executado é o embargante que move a ação contra o embargado, certo? A decisão do juiz, que, por exemplo, acolhe os embargos de execução para extinguir o processo de execução, indubitavelmente é uma sentença. E a decisão do juiz, e agora prestem atenção, pessoal, a decisão do juiz que rejeita os embargos à execução, certo? Ela não extingue o processo de execução,
mas é uma sentença que julga os embargos à execução. E a sentença que julga os embargos à execução, indubitavelmente, é uma sentença, como eu disse, e apelável. Ok? Agora, muita gente olha assim, não, se eu apresentei os embargos à execução e quando o juiz rejeitou os embargos à execução, ele proferiu uma sentença, logo, olha bem, falsamente a pessoa vai lá e pensa assim, se eu opuser exceção de pré-executividade e o juiz rejeitar a minha exceção de pré-executividade, ele também estará proferindo sentença. Olha bem, preste atenção aqui. Se o executado apresenta exceção de pré-executividade nos próprios autos de execução e a exceção de pré-executividade é rejeitada e o processo de execução prossegue, o juiz terá proferido uma decisão interlocutória e não uma sentença. Ok? O juiz terá proferido uma decisão interlocutória e não uma sentença. Por quê? Porque, veja, a mesma lógica que eu uso para os embargos à execução, pessoal, não se aplica à exceção de pré-executividade. Eu falo isso, repito, nós estamos aqui num curso de graduação, estamos falando da matéria aqui para uma turma de 4º ano, mas eu já vi muita gente, muito advogado, se confundindo em relação a isso. Muita gente quer aplicar a exceção de pré-executividade em tudo, a mesma lógica dos embargos à execução. Claro que muita coisa a gente vai aplicar ali. Então, por exemplo, quando a gente fala de honorários advocatícios, o acolhimento da exceção de pré-executividade, né, pelo menos em princípio, vai conduzir a condenação do exequente ao pagamento de honorários, tá certo? Assim como o acolhimento dos embargos à execução. Agora, isso não vale para a definição da natureza da decisão que julga a exceção de pré-executividade. Então, é errado dizer que, assim, vejam, exemplo, é errado dizer que, assim como a decisão que rejeita os embargos à execução seria uma sentença, também a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade seria uma sentença. Errado. Tá certo? A gente vai definir a natureza da decisão que julga a exceção de pré-executividade não à luz da exceção de pré-executividade em si mesma considerada, mas à luz do processo de execução. Então, você vai ter que verificar se aquela decisão tem acolhido ou não a exceção de pré-executividade, você vai ter que ver se aquela decisão extinguiu o processo de execução. Se a decisão que julga a exceção de pré-executividade extingue totalmente o processo de execução, aí então será uma sentença apelável. Nos demais casos, será uma decisão interlocutória agravável. Nos demais casos, será uma decisão interlocutória agravável. Há vários julgados a respeito disso na jurisprudência. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, uma decisão interessante que foi proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem a ver, inclusive, com o problema do princípio da fungibilidade recursal, né? Vejam só que interessante. Foi proferida uma decisão pela 4ª turma do STJ, no seguinte sentido, vejam só. Nos termos da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão que julga a exceção de pré-executividade sem extinguir o processo de execução é o agravo do instrumento. Ok? Tá bom? E eles dizem, prosseguem, o entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal por ausência de dúvida objetiva, a interposição de apelação quando não houve extinção total do feito. Então, vejam, só caberá apelação quando, no julgamento da exceção de pré-executividade, houver extinção total do feito. Tá bom? E há erro também, não é grosseiro e não há dúvida objetiva, quando a parte interpõe agravo do instrumento contra a sentença que extinguiu totalmente o feito. Agora, eu trouxe esse caso aqui para vocês, pessoal, que eu achei muito interessante. Por quê? Porque isso que eu estou falando aqui para vocês, desse equívoco
quando a gente olha para a exceção de quando a gente olha para a exceção de pré-executividade e tende a fazer um paralelo com os embargos de execução, esse equívoco nesse equívoco não incidem apenas os advogados, às vezes, mas às vezes os próprios magistrados, né, acabam incidindo nesse erro. Então, olha só o que aconteceu nesse caso aqui. Um dos executados apresentou exceção de pré-executividade, dizendo que ele deveria ter sido ou estar sendo excluído do processo, né? E daí o juiz singular, olha bem, ao excluir o supracitado executado, nomeou o provimento jurisdicional de sentença. E mais, na certidão de publicação fixou o prazo, né, na época, para interposição de apelação. Hoje o prazo é de 15 dias, tanto para o agravo de instrumento quanto para a apelação. Mas na época o prazo do agravo era outro, né? Só a apelação tinha prazo de 15 dias. Então vejam só que interessante. Nesse caso, pessoal, embora a decisão que exclui um dos litisconsortes do processo, né, seja recorrível por agravo de instrumento, né, nesse caso o tribunal foi adiante. Quer ver? Deixa eu achar aqui já o trecho que fala disso, né, em que o juiz induziu a parte em erro, né? Olha bem. Como se vê, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é possível nas hipóteses em que exista dúvida objetiva, entre aspas. E por que dúvida objetiva a gente sempre coloca entre aspas, e aqui ele colocou entre aspas? Porque dúvida é um estado do espírito. Então a expressão dúvida objetiva, ela é contraditória, né? Porque se há dúvida, é sempre subjetiva. Mas a gente usa a expressão dúvida objetiva para indicar que incorreria nessa dúvida qualquer pessoa que estivesse naquela circunstância, né? E tal. Contudo, deve-se ter em mente que, assim como existem casos em que a dúvida impera na doutrina e na jurisprudência, né, há situações em que os termos em que é redigida a decisão pelo julgador são determinantes para a interposição equivocada do recurso. E nesse caso, né, embora a decisão atacada não tenha colocado o termo ao processo de execução, o juízo de primeiro grau deu-lhe verdadeiro tratamento de sentença, assim denominando-a, registrando-a, recebendo e processando o recurso de apelação e etc. Então é uma situação excepcional, excepcionalíssima essa. O número eu coloquei o link aí da decisão para vocês, mas o número do processo é esse, 230, 280. Eu vou colocar aqui de novo para vocês o link do julgado no chat, para aqueles de vocês que tiverem interesse em fazer uma leitura cuidadosa posteriormente, né? Mas vejam, e apenas para finalizar, o recurso cabível contra a decisão que extingue totalmente a execução é a apelação. O recurso cabível contra a decisão que extingue parte da execução é agravo de instrumento, né? Não incide o princípio da fungibilidade recursal nesse caso, salvo situações excepcionais como essa que eu trouxe para vocês aqui, em que o próprio magistrado chamou o pronunciamento de sentença, né? E daí acabou induzindo a parte em erro, acabou induzindo a parte em erronia, tá certo? Um outro ponto, pessoal, que eu gostaria de tratar com vocês agora aqui em nossa aula, diz respeito ao seguinte. Deixa eu achar aqui o número. Diz respeito ao seguinte. Aqueles de vocês que eventualmente estão lendo o meu livro já devem ter chegado num ponto que eu terminei a aula passada mencionando esse ponto e dizendo a vocês que a gente ia falar disso aqui na aula de hoje. Então, como promessa é dívida, a gente chega aqui nesse caso. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, ele tem uma mudança muito interessante, que está ali no artigo 354, que permite o julgamento de um dos pedidos incontroversos por decisão interlocutória, né? Ok, ótimo, maravilha, é uma solução interessante, controversa, eu tenho a impressão de que a maior parte do pessoal elogia, mas é controversa também.
Mas aqui a gente vai ter algum problema sério para resolver, né? Por quê? Vejam, pessoal, nos casos previstos, e aqui eu vou ler o trechinho que eu marquei antes de explicar para vocês, né? Nos casos previstos nos artigos 354, parágrafo único, e 356 do CPC, o juiz proferirá a decisão interlocutória sobre parcela dos pedidos, né? No primeiro caso, pode dizer que o julgamento de tal parcela é inviável, e no segundo, julgando essa parcela, né? Contra essas decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento. Caso não se interponha agravo de instrumento nesse caso, a decisão transitará em julgado e sua execução será definitiva. Ok? Né? Inclusive, a gente já mencionou nos encontros anteriores que, em tese, é cabível a ação rescisória contra esse pronunciamento, né? Havendo dúvida quanto à questão do prazo. Aliás, o Rafael, né, no final da aula passada, fez uma pergunta interessante sobre o prazo para ajuizamento da ação rescisória nesse caso, e a gente fez um comentário ali, mencionando o artigo 975 do CPC, dizendo que o prazo vai ter início só com a prolação da última decisão no processo, né? Mas aqui, prosseguindo o processo para julgamento do pedido remanescente, aquelas decisões interlocutórias que, de algum modo, ligavam-se exclusivamente à decisão que julgou parcela do processo, caso não impugnadas, restarão alcançadas pela preclusão e não poderão ser impugnadas em apelação. Vejam, pessoal, sobre esse tema, versou o enunciado número 611 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O que é o enunciado 900? Primeiro, o que é o Fórum Permanente de Processualistas Civis? É um grupo de professores de processo civil, né, que se reuniam, faz tempo que não há uma reunião entre eles, né, mas houve várias reuniões. No começo se chamavam Fórum Permanente de Jovens Processualistas, daí isso foi mudando, que tinha por propósito discutir temas polêmicos relacionados ao processo civil, e isso foi aumentando com o CPC de 2015. E um desses enunciados, o de número 611, diz, olha, na hipótese de decisão parcial, com fundamento no 485 ou no 487, que acabam sendo essas, né, do 354 e do 356, as questões exclusivamente a ela relacionadas e resolvidas anteriormente, quando não recorríveis de imediato, devem ser impugnados em preliminar de agravo de instrumento ou nas contrarrazões de agravo de instrumento. Aqui, pessoal, nesse caso, né, há uma, que eu coloquei aqui, inclusive, daqueles que têm o livro, está na nota de rodapé 407, há uma aplicação analógica do parágrafo 1º do artigo 1009, né? Então, nesse caso, ao interpor agravo de instrumento contra a decisão proferida nos artigos 354, parágrafo único, e 356 do CPC, o recorrente deverá impugnar também as decisões interlocutórias anteriores não agraváveis que se refiram unicamente à decisão objeto principal do recurso, no caso do agravo de instrumento. Então, vamos imaginar a seguinte hipótese, pessoal. A move contra B, ação de indenização por danos materiais em relação há dois tipos de danos materiais. Em relação à morte dos animais, por exemplo, né, em relação ali à ração que foi usada e foi vendida e eu usei para alimentar os animais. Então, morreram 1000 cabeças de gado, por exemplo, né? E eu quero indenização por conta dessas 1000 cabeças de gado. E eu quero indenização também porque, além de tudo, o produto estragou ali o capim, estragou o imóvel e outras consequências. Não importa, mas são dois pedidos condenatórios, os dois pedidos autônomos. Em relação ao primeiro pedido, há uma decisão interlocutória sobre prova, admissibilidade ou inadmissibilidade de prova. Né? Imaginem que, em relação ao primeiro pedido, o juiz profere uma decisão indeferindo prova pericial, certo? O processo está caminhando, mas essa interlocutória refere-se apenas ao primeiro pedido. E ainda no curso desse mesmo processo, por força do artigo 356 do Código de Processo Civil, em razão da incontrovérsia, né, o juiz entende que não há controvérsia em relação a esse pedido, ele o julga improcedente. Vejam, nesse caso, se o pronunciamento se encaixar no artigo 356, ou se for o caso, se encaixar no artigo 354, né, no agravo de instrumento interposto contra a decisão que julgou esse pedido, né,
a parte deverá impugnar, aplicando analogicamente o parágrafo 1º do artigo 1009, também, né, aquela interlocutória que se refira unicamente a esse pedido. Tá certo? Né? Se não terá havido preclusão. Né? Se não terá havido preclusão. Porque o processo vai prosseguir para julgar o outro pedido, que já não tem nada a ver com aquela decisão interlocutória, e quando o juiz julgar esse último pedido, ele proferirá sentença como tal apelável, e nessa apelação eu só vou poder discutir, além daquela própria sentença, as interlocutórias que de alguma maneira, né, se refiram a esse capítulo aqui também. Eu não vou poder impugnar mais aquelas interlocutórias que se refiram unicamente ao pedido que foi julgado com base no 354 ou com base no 356 do Código de Processo Civil. Eu vou interromper a gravação por aqui, que eu acho que a gente já está chegando ou está passando de 40 minutos, e para o vídeo não ficar muito pesado, eu interrompo por aqui, e na sequência a gente prossegue com dúvidas e perguntas, tá bom? Muito obrigado e já voltamos.